paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Nós carecemos do Seu favor, da Tua ajuda, do Teu cuidado. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada, a nossa saída, nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor, nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor em 1 Timóteo diz assim: um bom ministro, o título, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus. Então, Paulo falando a eles, ali, aqueles que estavam sendo discipulados. Se vocês, ouvirem o que eu estou propondo, o que eu estou falando, será um bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, a palavra é a palavra de fé. Nós temos que ter fé todos os dias, trazer a esperança, lembrar daquilo que nos traz a esperança, lembrar daquilo que Jesus fez para nos dar vitória no nome de Jesus. Pode estar difícil, você pode falar: estou passando por um problema. Graças a Deus, minha irmã e meu irmão, que você está passando por esse problema, que você não está paralisado nesse problema, que você está segurando na mão de Jesus e passando por ele. Você não paralisou nesse problema, você não deixou esse problema te paralisar. E por muitas das vezes, eu já permiti o problema me paralisar. Por muitas das vezes, eu permiti algo me paralisar, né? E isso não é bom, mas quando nós olhamos para Jesus e seguramos na mão dele, nós passamos pelo problema e nós não permanecemos nele. Então, glória a Deus que essa luta vai ficar para trás. Glória a Deus que você está passando por ela para edificação, da tua alma, para você aprender algo, para você, dar bom exemplo, para você dar bom testemunho, para você contar a tua vitória no nome de Jesus. Então, nós somos criados com as palavras da fé, Olha, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, nos alimentar constantemente da palavra de Deus. Antes aqui, Timóteo estava falando também sobre a apostasia, quando o povo ali, eles eram proibidos de se casar, e de se abster de alimentos. E isso, tudo que você faz, que tira Jesus do centro, coloca algo mais que você faça para se santificar, é mentira. Porque quem nos santifica é Jesus, como a própria palavra falou, Porque no verso 5 de Timóteo, capítulo 4, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Então, se a palavra de Deus está dizendo que é pela palavra de Deus, ouvir a palavra, aprender a palavra, estudar a palavra e pela oração, que é santificado, é feito puro. Porque quem nos santifica é Jesus. Amém? Não que você não precise fazer algo a mais. Se você sente que precisa, faça, mas não imponha a outros, E ali, Paulo estava dizendo que estava havendo proibições de casamentos, Ordenando ali a abstinência dos alimentos, que foi criado por Deus para os fiéis. Então, Deus criou o alimento para nós, E ali existia essa... Então, muito estava se afastando, Estava se voltando atrás, não queria mais seguir aquelas doutrinas. E agora Paulo estava chamando eles para ouvirem as instruções. E aqui está um grande segredo, esse versículo 6, que nós somos criado com as palavras da fé. Então, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos leva para o caminho de salvação e da boa doutrina que tem seguido. Então, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus constantemente, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, em amor. Então, nós temos que rejeitar as fábulas antigas, Isto é, aquilo que não cabe mais, que Jesus já fez por nós, cumpriu tudo. Nós não temos que cumprir a lei. Nós não precisamos estar debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, favor imerecido,
né? E exercitar o quê? O amor, a piedade. Isso, ó, porque os exercícios corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Então aqui nós vemos que o que nós fazemos em amor para o reino, ela vale muito mais do que você correr uma maratona, do que você se exercitar todos os dias na academia. Porque para pouco, né, diz ó, para pouco se aproveita o exercício corporal, é quase nada, né, poucos benefícios, somente físico. Não que você não possa estar se exercitando, você precisa, é bom, Deus nos fez para nós nos movimentarmos. Mas a piedade, o amor, né, é para tudo é proveitoso, né, para tudo é proveitoso. Veja, o amor é proveitoso em completo. Tendo a promessa, veja, quando você é amoroso, é piedoso, entendeu o ensinamento de Jesus, tem uma promessa aí, ó, de vida na vida presente. Então, tendo a promessa da vida presente, em abundância, em amor, em cuidado, em zelo, em proteção de Deus, né? E da vida que há de vir. Então, agora, nós temos essa absoluta certeza de uma vida que há de vir, que não é somente no presente, mas é uma vida eterna. E essa é o que mais vale a pena. Amém? Porque é eterno. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou falando verdade, eu estou falando algo que vem do próprio Espírito Santo de Deus. E então, essa palavra, ela é fiel, né? E ela é digna de ser aceita por vocês. Então, vigie, olhe, né? Ore mais para a palavra, busque na palavra, exercite essa palavra de fé, que é a palavra de renovo, palavra de acolhimento, palavra de transformação. Não uma palavra que oprime, que acusa, que te aponta, mas é uma palavra que te direciona para uma vida de sucesso, uma vida de salvação, uma vida de alegria. Aleluia! Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Então, Paulo dizendo aqui a Timóteo, né, para dizer à igreja que ele estava trabalhando para isso. Ele estava trabalhando para algo muito maior, porque ele esperava no Deus vivo, no Deus poderoso. É um Deus que não dorme, é um Deus que está atento, ouvindo a nossa mente, está atento, ouvindo tudo que nós falamos, principalmente dos fiéis. Então, ó, que é Deus Salvador de todos os homens, né? Ele é um Deus que está disponível para todo aquele que nele crê, mas principalmente dos fiéis, isto é, aqueles que continuam crendo, confiando, não abrem mão, são fiéis ao Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade. Então, Paulo está dizendo, ó, não despreze o seu tempo ainda aí, novinho, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo está dizendo aqui que o resultado de você crer em Jesus e ter o Espírito Santo de Deus é isso, é você ser exemplo, né, ali da palavra de Deus, né, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Então, nós temos que exercitar, fazer o bem, de ser piedoso, de crer, confiar, levar uma palavra de fé, ter ânimo, ó, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo continua a falar a Timóteo, ó, persista em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Persista, que Deus está dizendo assim, você pode não estar entendendo a palavra, você pode não estar conseguindo, mas peça para o Espírito Santo de Deus te direcionar. Isso, não desista da palavra de Deus, não desista de ensinar, de ajudar, de ser uma mão estendida para aqueles que estão chegando, para aquele que precisa de uma palavra de fé. Não despreze o dom que há em ti, porque cada um de nós
fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo, cada um, somos todos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós recebemos uma unção para sermos discípulos do Senhor. Para sermos discípulos, levar a palavra, para alcançarmos almas. Isso não tem a ver somente com alguém que foi ungido a pastor, a obreiro, a missionário. Mas isso tem a ver com todo aquele que tem uma missão de levar Jesus àqueles que precisam. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Então, aqui Paulo está recordando a Timóteo de que ele recebeu um dom através de profecias. Talvez você também, como Timóteo, como eu já recebi, temos um dom que foi confirmado através da boca de um profeta, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, ele diz aqui, olha, você recebeu uma missão, não desiste dela. Não desiste dessa missão de resgatar a alma, de transformar vidas, transformar lares. Aleluia. Medita estas coisas. Então quer dizer, olha, preste muita atenção no que eu estou dizendo. Ocupa-te nelas. Então Deus nos chamando para ocupar todo o nosso tempo possível na palavra de Deus, de nos lançarmos nela por completo. Talvez você fale, Senhor, mas eu já leio, eu já busco, e Deus está falando, busque mais. Se encha mais. Se capacite mais. Aleluia. Olha, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, Paulo está agora direcionando Timóteo para ele ser um ministro em excelência e se deleitar cada vez mais na palavra de Deus. Quando nós olhamos para o ímpio, ele é em excelência naquilo que ele se propõe a fazer. Quando nós olhamos para o ímpio, que serve os seus deuses, eles pagam as suas promessas, eles fazem seus ritos, eles acordam de madrugada, eles se sacrificam. Então, que nós venhamos olhar e aprender que nosso Deus é merecedor de toda a disciplina, de todo cuidado, de todo zelo, de toda a entrega. E aqui Paulo pedindo a Timóteo, se entregue por completo. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, agora, Paulo fala assim, olha, se você crê em Deus, você vai aproveitar toda a palavra que ele dá. E isso é cuidado para a tua alma. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isto é, vai ser visível. Ocupe-se, entregue-se por inteiro no que Deus tem para ser revelado na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é revelada todos os dias a nós. E quando nós nos aprofundamos dela, nós temos mais intimidade com Deus. Nós aprendemos mais do Senhor. Então, Paulo chamando Timóteo, né? E ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, ele está dizendo assim, olha, preste atenção. É esse Deus que tem cuidado de você. Né? E cuida você mesmo de você. Quando você exercita em ouvir a palavra, em exercer a palavra, em aprender a palavra, você está se autocuidando. Né? E Deus está cuidando de você. Por quê? Né? Você está cuidando da doutrina certa, palavra de Deus. Persevera nessas coisas. Então, nós temos que olhar para aquilo que é verdade vinda de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, genuína, pura e eficaz. Uma palavra que renova todos os dias. Uma palavra de fé. Porque fazendo isto, te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, nós temos que estar seguindo Jesus, nós temos que estar na direção correta, nós temos que estar alicerçados na palavra. Assim, nós vamos salvar a nós mesmos e a muitos. Quando nós conhecemos a verdade nos libertará. Então, quando nós ficamos com
algo que alguém falou, quando nós olhamos para algo, para uma situação, para algo ali que desabonou um tempo a Deus, e você fica preso naquilo e você não tem a verdade com você, você fica prisioneiro. Mas quando você olha para a palavra, você aprende, você entende que Jesus veio para te salvar, para te libertar, que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus que não abre mão de você, que você é especial, você não vai se perder. Mas isso será salvação para você, tanto para você quanto para aqueles que te ouvem. Olha o que Deus está dizendo, que nós temos que seguir fielmente a palavra de Deus. Nós temos que seguir a vontade do Pai, para nós direcionarmos aqueles quem vai nos ouvir. Amém? Que Deus possa falar ao meu e ao teu coração, no nome de Jesus. Nós possamos olhar para dentro de nós hoje e ver, Senhor, eu tenho me proposto a ouvir a tua palavra. Eu tenho me proposto, Senhor, a estar diante de ti. Senhor, eu tenho entendido que a palavra do Senhor é a palavra de fé, que salva, cura e liberta, que nada mais que eu possa fazer vai me conectar ou me santificar, porque tudo que eu coloco antes de Jesus para chegar até Deus, isso está desmerecendo tudo que Jesus fez por mim na cruz. Meu Pai poderoso e santo, em nome de Jesus, o Senhor sempre esteve aqui. O Senhor sempre esteve com esse irmão, com essa irmã, Pai. Então que eles possam estar atentos a ouvir a tua voz, a aprender a tua palavra, a tirar tudo aquilo que não é do Senhor da vida deles. Meu Pai, no nome de Jesus, não é porque fazemos um jejum, porque fazemos algumas horas de joelho, que isso nos santifica, mas é pela palavra revelada, é pela palavra derramada sobre cada irmão e cada irmã, é pela oração, foi pelo sacrifício de Jesus naquela cruz que nos disponibilizou o Espírito Santo de Deus. Foi o sacrifício de Jesus pela graça imerecida derramada sobre nós. Pai, somos gratos diante de Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez em dar Teu único Filho, Pai, o Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida, fossem salvos em nome de Jesus. O Senhor diz na Tua palavra que aquele que se deleita, aquele que se derrama diante da Tua palavra, ele tem não somente uma promessa para essa vida presente, mas também para aquela que há de vir, para um tempo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que nós possamos nos lançar por completo na tua vontade. Aleluia. E Paulo estava aqui, né, exortando, direcionando Timóteo para que ele estivesse por inteiro, porque o Senhor o amava, porque o Senhor nos ama, assim como Paulo estava direcionando Timóteo para se lançar na palavra, para que não ele tivesse algum engano dentro dele, que nós possamos todos os dias buscar na palavra de Deus conhecimento, entendimento e direcionamento do próprio Deus, em nome de Jesus, amém? Então, quando nós nos ocupamos por completo da palavra de Deus, nós vamos ter todo o aproveitamento possível, porque ela vai se lançar. Que essa palavra hoje possa ficar no teu coração, que você venha entender que nós temos que ensinar, que nós temos que não desprezar todo o ensinamento vindo de Deus, mas nós temos que ser exemplo de fiel na terra, né? Na palavra, no trato, né? No amor, isso é acolhimento, é sem julgamento, no espírito, na fé, na pureza. Que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos transformar por completo, tirar de nós tudo aquilo que não é de Deus, que nós venhamos sofrer uma renovação mental, que nós venhamos ser obreiros, aprovados pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser ministros, aprovados pelo Espírito Santo de Deus. E era isso que Paulo falava a Timóteo, para ele se aprofundar na palavra, para ele não desprezar o tempo da mocidade, que ele ainda era jovem, mas que ele, né, porque tempo da mocidade, isso é porque quando nesse tempo
de aprendizado dele, Paulo instruiu ele, capacitou ele naquele tempo. Então, agora Paulo diz, ó, exerça tudo aquilo que você aprendeu. Todo o tempo que você aprendeu de Deus comigo. Então, não despreze esse tempo em que eu te ensinei. Não despreze o primeiro começo, né? Mas ser exemplo dos fiéis. Seja exemplo para outros que vão te seguir. Amém? Então, que nós venhamos todos os dias diminuir a nós mesmos, deixar Deus, o Espírito Santo de Deus, exaltar, transformar, resplandecer, que nós venhamos ficar com essa palavra de fé. Veja, Paulo falou a Timóteo, ó, você foi criado com palavras de fé. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus. Então, e Paulo estava dizendo, olha, você não tem que impor aos seus irmãos regras que não está vindo de Deus. Não é o próprio Deus que te pediu, mas Deus deu para nós uma palavra de fé. Você foi criado por essa palavra de fé. Eu te instruí nessa palavra de fé. Quem, né? Quem que não chegou a Jesus porque creu, teve fé naquilo que ele fez por nós e que nós venhamos permanecer nessa fé do começo. Eu vou no nome de Jesus, vai dar certo no nome de Jesus. Estou passando por essa luta no nome de Jesus, porque eu estou com mãos dadas ao meu Deus. Eu estou passando, eu não estou parado. Eu vou vencer. E esse tempo de problemas vai ficar para trás. Mas é necessário. E todo novo processo, todo novo, toda nova bênção, ela tem um novo, né? Uma nova luta para ser lutada. Então, se você não quer lutas, você permaneça onde está, mas se você quer subir um degrau, vai ter que ter esforço, vai ter que ter luta, porque o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados. Mas quando você tem uma palavra de fé, o inimigo não pode te deter, porque é no nome de Jesus que eu vou, né? Que nem ali Davi com Golias. Ele vem a mim no nome dos deuses dele, mas eu vou até ele no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o inimigo ele pode tramar, mas maior é o teu Deus. E seja feito conforme a tua fé. Se você tem fé que você vai passar por todos os problemas e chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai chegar. E era isso que Paulo chamava Timóteo a olhar, a analisar. E de boa doutrina que tem seguido. Então, era uma doutrina leve, uma doutrina, né, ali que direciona para que nós venhamos ser transformados e não uma doutrina de ritos. Olha, se você fizer assim, se você não fizer, você não é salvo. Mas nós somos salvos pela palavra, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos santificados pela palavra de Deus, pela oração. Que a palavra de Deus diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus, nós nos libertamos de toda, né, ali, engano, de tudo aquilo que não nos leva à salvação eterna. Então, nós somos santificados e feitos puros através do arrependimento e nos voltarmos a Deus, em nome de Jesus. Então, nós somos salvos pela palavra e pela oração. Nós somos purificados e somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, seja bom ministro. Se lance a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós falarmos que somos santificados porque comemos ou não casamos, imagina uma pessoa doente que é necessário ela comer, se alimentar, né? Ela não tem como fazer um jejum. Você tinha impor ritos, né? Que não agrada ao coração de Deus. E Jesus veio para desmistificar tudo isso. Ele veio para quebrar os paradigmas que o homem impôs sobre o outro. As cargas que os fariseus ali tinham colocado, aqueles líderes religiosos tinham colocado sobre um povo. E eles mesmos não conseguiam cumprir, mas eles colocavam essas cargas sobre as pessoas. Mas Jesus veio para tirar essas cargas. Que nós possamos todos os dias nos lançar na palavra de Deus, para aprender de todo o nosso coração. Amém? E Ele é um Deus perdoador. Eu não sei como você agiu até hoje. Eu não sei
Cada um sabe de si, cada um olhe para dentro de si. Mas tenha certeza, se você se arrepender de todo o teu coração e falar, Senhor, renova-me, transforma-me, Senhor, de dentro para fora, eu não quero ser mais como eu era, eu quero ser uma nova pessoa nas tuas mãos. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. No nome de Jesus. Amém? Então, fique com essa palavra. Mergulhe por completo na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mergulhe na palavra de Deus. Medite nessas coisas, ocupa-te delas. Né? No verso 15 do capítulo 4. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então Deus está nos chamando para uma intimidade muito maior, que é se lançar na palavra de Deus. Talvez vai ter situações e desertos que você não vai entender, né? Deixa eu falar, tô com a mão assim, tô sem aliança. Porque nesse tempo que esquenta, minha mão incha muito e começa a cortar. Mas já tô providenciando outra. Então, como vou dizer, nós temos que nos lançar na palavra de Deus. Nós temos que nos lançar na palavra do Senhor. Talvez nós estejamos passando por situações de desertos, situações em que você não entende, uma porta não se abrir, você se dá o máximo, mas Deus está te chamando, ocupe esse tempo comigo e deixa que das tuas coisas eu cuido. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Ocupe-se das coisas de Deus e Deus vai ocupar das suas. Ocupe de aprender mais de Deus para transbordar em outras vidas, porque Deus conhece o desejo do teu coração. Ele sabe do teu desejo de alcançar almas. Ele sabe. Essa palavra aqui foi lançada a Timóteo, que era um ministro da palavra de Deus. E Deus está falando com pessoas que têm esse chamado para ministrar, que tem esse coração voltado a levar a palavra em resgate de almas, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que nós venhamos aprender a palavra da fé. Veja, Timóteo foi criado com as palavras da fé. Então, que nós não venhamos colocar cargas pesadas sobre outras pessoas, mas que nós venhamos levar essa palavra da fé, que transforma, cura, liberta, que conquistou por nós, que fez tudo para nos resgatar. Que nós não venhamos desprezar todo o ensinamento que nós já recebemos desde a nossa mocidade, assim como Timóteo foi instruído por Paulo. Mas que nós venhamos ser exemplo. Você vai falar da palavra de fé? Não, a palavra de fé com ação. Ser exemplo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai poderoso santo, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo ensinamento. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, da armadilha e da cilada, em nome de Jesus. Repreende todo o engano, Senhor. Tudo aquilo que não é de ti, Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, que a tua palavra esteja guardada em nosso coração, que nós venhamos todos os dias nos aprofundar em conhecer mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.